palestra. Tá? Vocês todos sabem, estamos no ciclo de palestras do Setembro Amarelo, do nosso centro, nossa Casa de Vida, Verdade e Luz. Acompanhando essa iniciativa maravilhosa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do CVV, Centro de Valorização à Vida, que instituíram, né, o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Aqui no Brasil, nós tivemos essa iniciativa e o Verdade e Luz, pela primeira vez, está participando ativamente. Eu sei que muitos estão acostumados a vir aqui e ouvir o Evangelho de costume, né, com os nossos livros da coleção Fonte Viva. Hoje não será dessa forma. Teremos um enfoque na doutrina espírita, mas vamos abordar essa temática de prevenção ao suicídio. Vamos iniciar uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da bibliografia básica do Espiritismo, né? Escrito por Allan Kardec, nosso codificador. E vamos lá para o capítulo 5. Tem por título O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, ao unidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não serem felizes senão por um dia, de serem melhores nos dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão chamada covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que se são infelizes, nada têm melhor que fazer do que se matar, que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Triste, né? Mas infelizmente é uma realidade pouco comentada. O título da escolhida palestra de hoje: Sejamos a mão que afaga. Pouca gente tem conhecimento suficiente para falar sobre esse tema. Eu muito menos. A gente está aqui intuído pela espiritualidade. Até quando nós tivemos a iniciativa de fazer o nosso Setembro Amarelo, não fomos nós, os operadores, os trabalhadores aqui do Verdade e Luz. Foram eles que nos intuíram. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos acolher o que eles precisam. Quantos de nós temos nosso convívio pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de vários desgostos? Quantos já não passaram
pela cabeça a ideia de por um termo a vida. E aqui eu vou um pouquinho além. Nós não, em hipótese alguma, não condenamos o suicídio. Ele é a maior vítima de si mesmo. Essa balela de que ele comete um crime, né, contra Deus, contra a sua existência. Quando eu digo balela, é pela colocação da palavra. É um sofrimento muito grande. Ninguém quer tirar a própria vida. Ninguém faz isso por vontade própria. O que esses pobres irmãos procuram é sair do sofrimento. E saindo da vida para eles, vão sair do sofrimento. Até que no plano espiritual eles acordam e percebem que a vida não acaba. Nós temos outra vida além. E tudo que é provocado nessa vida vai reverberar por muitos e muitos anos ou séculos nas outras vidas. Quando dizem covardia moral, Kardec usam um termo até forte, covardia. Trocaria por temor, medo, inconsciência, talvez falta de fé, talvez. Esse capítulo 5 do livro que eu acabei de ler, o título principal dele é Bem-aventurados os aflitos, como Jesus nos falou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados todos os aflitos, porque serão consolados. Tem alguns livros do Allan Kardec, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, né? Eu recomendo a vocês, quem tiver interesse, claro, ler O Céu e o Inferno, capítulo 5, que fala também dos suicídios. Tem alguns depoimentos lá de espíritos que cometeram esse ato e nos trazem suas experiências. Isso o Allan Kardec, lá em 1871. E no livro dos Espíritos, né, temos a pergunta 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Como eu acabei de falar. Quando acha que acabou, pronto, vou pôr um fim na minha vida, não quero sofrer mais. Só que dá corda no plano espiritual, tem outra vida. E por favor, gente, eu não vou falar aqui, como já ouvi muitas vezes, vai acordar no Vale dos Suicidas, vai acordar nas zonas umbalinas mais profundas. Puxa vida, mais respeito e mais compaixão aquele irmão que cometeu esse ato extremo. Ele já está sofrendo o suficiente para que nós, encarnados aqui, nos refiramos a ele como um criminoso que está lá preso no Vale dos Suicidas, na zona umbalina mais profunda. Não é disso que ele precisa. Ele precisa de todo o nosso amor. O mesmo amor que Jesus teve para com Judas Iscariote. E depois que ele descobriu a besteira que ele tinha feito, de entregar o mestre amado, se enforcou. E quando ele despertou lá no plano espiritual, no sofrimento, claro, quem que veio recebê-lo? Quem que veio a oração? O próprio Jesus, com toda a sua compaixão. Então, se nós nos dizemos cristãos, seguidores do Mestre Jesus, vamos, no mínimo, seguir os seus passos. Recomendo no Livro dos Espíritos, para quem tiver interesse, ler as perguntas 943 ao 957. Vejam bem quem está acostumado a vir aqui, que a gente sempre faz a leitura do Livro dos Espíritos, mas hoje está englobado aqui no contexto. Então fiquem à vontade para pesquisar. Aliás, isso aqui é um bom livro de cabeceira. Tem muitas perguntas e respostas. Foi o início da doutrina espírita, a codificação, né, das respostas espíritas da verdade. No livro Leis de Amor, do Francisco Xavier, ditado por Emmanuel, ele diz assim: cada criatura reencarnada permanece nos derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Ou seja, tudo que a gente passa nessa vida, a gente, quem já frequenta a doutrina, a casa há muito tempo, sabe que tudo que a gente passa nessa vida tem um porquê lá no passado. Ninguém sofre por acaso. Ninguém tem dificuldade por acaso.
Nós temos que nos resignar, não ser fortes, mas pedir ao Pai que nos dê força. Ninguém é obrigado a ser forte. Ninguém é obrigado a ser uma rocha. Ninguém é obrigado a estar bem sempre. Como disse o nosso companheiro de doutrina, o Sandro, psicólogo, famoso. Tudo bem se você não está bem. Se abra com alguém. E quem é esse alguém que ele pode se abrir? Quem é esse alguém que vai dar um ombro amigo? Quando eu digo dar um ombro amigo, não significa dar conselhos. Muitas vezes a pessoa não precisa de conselho. Ela precisa de apoio. Precisa de alguém que a escute, que a compreenda. Porque tem aquele velho ditado, né? Se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado. Então, antes da gente dar a nossa opinião, a gente tem que ouvir o que o outro sente, o que o outro pensa. Uma coisa interessante que eu peguei lá no livro do nosso outro companheiro, José Carlos Dutra, de título Alguém Me Tocou, é um livro muito bonito, que a gente vai entender esse também, acho que nós temos até aqui na livraria e na biblioteca. Se Jesus tem um coração que perdoa, que compreende, é que o nosso coração não é capaz de fazer o mesmo. Essa é a proposta do Cristo. Jogar fora as nossas pedras e olhar com humildade para a nossa própria periculosidade. Como disse Chico Xavier, sem pedras na mão, sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima do amigo Jesus. Bonito, né? Voltando aqui no nosso evento, né? Passar por alguns dados importantes. Não fugindo do contexto espírita, mas caminhando junto com a sociedade que nós vivemos. Nós não estamos isolados, nós vivemos dentro de uma sociedade, uma coletividade, e é o nosso dever zelar pelo bem comum. Falar sobre suicídio durante o ano todo. Nós temos um Setembro Amarelo, mas ainda é um tabu. Tem uma frase aqui: se a morte é um tabu, o suicídio é ainda mais. Quantas vezes nos deparamos em velórios de pessoas que puseram ter uma vida, todo mundo calado, todo mundo querendo falar alguma coisa, mas até para desejar pêsames ou sentimentos para os familiares, as pessoas ficam meio ressabiadas. Como chegar neles? Suicídio traz sofrimento não só para quem foi, mas também muito para quem fica. Não só o sofrimento da perda, mas a dificuldade da reconstrução depois daquilo. Aquele período de luto é muito mais doloroso do que por outro tipo de morte. Até por causa desse tabu que existe na sociedade. A forma como as pessoas observam, olham esse ato extremo. E muita gente julga. Acabei de falar no começo. É fácil julgar. Ah, cometeu isso aí porque perdeu o emprego, porque faliu, porque perdeu a esposa, não sei o quê. Um monte de... Todo mundo tem uma razão já própria. Mas ninguém consultou o que foi embora, né? Nem tinha pouco. Mas julgar é muito fácil. Dados. Uma pessoa morre por suicídio no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos. Na média, 32 mortes por essa causa a cada dia. Tem um boletim aqui do Ministério da Saúde que faz uma coisa meio assustadora. Eles fizeram, isso aqui são dados oficiais, tá, gente? Do Ministério da Saúde de 2021, tá? Não é fake news, não é coisas que me passaram. Vou consultar. Eu trabalho no SUS há quase 30 anos, não tenho acesso a esses dados. E tenho uma experiência vasta também com saúde pública. Posso passar para vocês. Fizeram uma comparação entre os anos 2010 a 2019 e verificaram nesse período um aumento de 29% nas taxas de suicídios de mulheres e 26% nas taxas de homens. E a análise da evolução dessas taxas demonstrou ainda um aumento da incidência em todos os grupos etários. E o que mais assustou e nos entristece, teve um aumento pronunciado nas taxas de mortalidade de adolescentes que sofreram nesse período um incremento, um acréscimo de 81%.
passando de 606 óbitos e uma taxa de 3,5 mortes por 100 mil habitantes para 1.022 óbitos, uma taxa de 6,4 suicídios para cada 100 mil adolescentes no Brasil. O que está acontecendo com os nossos jovens? O que está faltando para eles? O que está faltando para a sociedade? E esses números que mais assustam podem ser ainda maiores por problemas de subnotificação. Infelizmente, no SUS, na rede pública, nós temos a chamada subnotificação, que os dados não condizem com a realidade. Muitas vezes, dependendo dos lugares, não são alimentados nos sistemas de registro adequadamente. Então, o que chega ao Ministério da Saúde está abaixo do real. Suicídio é um problema de saúde pública. A cada pessoa que tira a própria vida, a tendência, é que o entorno mais próximo, as pessoas mais próximas, passem a ser mais vulneráveis a um outro eventual suicídio. Por isso é necessário agir na prevenção e também na pós-tensão. Ou seja, prevenir o suicídio e cuidar depois dos familiares, todas as pessoas próximas de quem foi. E é uma questão multifatorial. Não há uma única razão para que a pessoa chegue a esse alto extremo. Cada pessoa tem uma bagagem, cada pessoa tem seus fatores de risco, como questões de saúde mental, por exemplo. Suicídio não é culpa de ninguém, como eu já falei para vocês. E nem sempre é possível notar os sinais. Não cabe a ninguém julgar. O suicídio não se trata de covardia ou de egoísmo, de falta de fé, de fraqueza, de loucura ou de falta de amor por quem ficou. Imaginem a dor de quem foi, pensando nos entes queridos que ele deixou, quando ele descobre que não precisava ter feito. Quantas famílias são destroçadas, quantas famílias acabam por conta de uma morte por suicídio. Hoje está um pouco diferente, eu preparei um roteiro grande aqui para vocês, tá? Vou até extrapolar um pouquinho o tempo, me desculpa, mas eu já combinei com ele. Falei dos jovens, né? Os jovens hoje, para quem tem filhos adolescentes, crianças ainda, ficar de olho. Hoje é tudo muito rápido. A vida parece que ela não está sendo vivida, ela está sendo corrida. Né? Então, nós temos ferramentas de internet, tudo que a gente precisa saber, em 2 segundos o salário entrou no tio Google, sabe o que está acontecendo lá no interior da Islândia, perto do Polo Norte. Um exemplo só. Mas tudo é consultado ali. E o mais terrível, às vezes consultas de coisas que não são verdadeiras. Né? Porque na internet, como WhatsApp, Facebook, qualquer um pode colocar o que quiser. A única coisa que eles barram, se alguém põe palavrão, uma coisa bem perniciosa, essa publicação não é permitida. Agora, pode colocar qualquer notícia, mesmo que seja mentira. Qualquer dado, inclusive, isso aqui veio do Ministério da Saúde. É mentiroso, mas está lá. E quantas pessoas não leem aquilo e passam à frente? Só que é uma faca de 2 gumes. Se pega um jovem desestruturado que vê uma notícia, uma matéria falsa e fica perturbado, já está com dúvidas em muitas coisas e perde o rumo do seu caminho. Pergunto, alguém aí tem algum youtuber favorito hoje? Acho que muitos têm, né? Quantos de nós os mais jovens, claro, estão sempre lá no YouTube, vendo os youtubers, os influencers da vida? A gente vê as mensagens de WhatsApp, a maioria coloca emojis, ninguém mais escreve. A língua portuguesa não existe por WhatsApp. É tudo muito rápido. A tecnologia disruptiva, ou seja, respostas rápidas. Isso tudo faz com que os jovens também não parem para refletir. Eles acabam sendo vítimas disso. Eles não têm tempo de respirar. Se eles não têm tempo de respirar, não têm tempo de pensar, onde fica o nosso papel? De apoiá-los.
vem cá, calma, respira um pouco, vamos conversar. Mas quantas vezes dentro dos lares não tem conversa, não tem diálogo? Quantos jovens sofrem, adolescentes, preferem ficar com fone de ouvido, os dois ouvidos, se tivesse um terceiro eu colocava também, e não escutam o que os pais querem falar, estão falando? E muitas vezes, como alguns jovens já me disseram, em conversas, né, à toa assim, eu fico assim porque às vezes eu quero falar, mas meus pais não me escutam. Então, para que eu vou ficar? Prefiro ouvir minha música, ouvir meu YouTube lá no foninho. Aí fica pra gente refletir. Opa, vamos ligar uma luzinha de alerta, um sinalzinho amarelo. Eles querem conversar, mas será que a gente está dando essa atenção, essa brecha para eles? Depois pode ser tarde. E jovens, temos que lembrar, eles estão reencarnando depois de nós. E cada espírito que reencarna vem mais evoluído, vem com uma bagagem de conhecimento maior. Por isso que hoje está tudo tão rápido, porque eles também estão fazendo acontecer mais. E eles têm muito a nos ensinar. Então, frase que eu gosto muito aqui: dê tempo ao tempo. Ao invés de criticar e reclamar, vamos nos juntar, vamos entender e construir juntos. O André Figueiredo, um jornalista muito conhecido e trabalhador da Seara Espírita também, ele tem artigos muito bons, vídeos muito interessantes, recomendo quem quiser ver. Ele escreveu um livro, Viver é a Melhor Opção. Ele estudou a fundo essa questão do suicídio. Então, vale a pena ouvir. Eu tirei algumas coisinhas dele aqui. Primeiro, ele fala sempre: o suicídio é problema de saúde pública, não pode ser banalizado. Todos estão sujeitos a acidentes emocionais e a fragilidades emocionais. Não existe mais aquela coisa que a gente escutava muito, né, os mais velhos aí: homem não chora. Por que não chora? Qual o problema de um homem chorar? Você tem que ser firme, forte. Por quê? Não podemos ter nossas fraquezas? Não podemos nos ajoelhar um pouco e pedir para Deus: calma aí, pega leve. Gente, vamos lembrar de uma coisa: o próprio Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava rezando no Monte das Oliveiras, ele chorou lágrimas de sangue, pedindo para Deus: afasta de mim esse cálice, Pai, mas se for a sua vontade, que seja comigo. Até Jesus, que está anos-luz acima de nós, chorou, e nós não podemos. A sociedade está mudando. Não existe mais desigualdade dentro dos lares. Não digo que os filhos não podem respeitar os pais. Não é isso. Pelo contrário. Só que respeite e tenha amizade, tenha amor. E amor é diferente de medo. Antes a gente tinha temor. Melhor ter amor. Porque o amor leva ao respeito. O amor leva a tudo. O amor, como dizia o Chico, né, arromba as portas do paraíso. Em tudo. O André chamou a atenção para uma coisa chamada efeito Werther, que alude à comunicação que pode ou não agravar a ideação suicida. Esse Werther remete ao século XVIII, através do escritor Goethe, alemão, né, que em 1774 escreveu um livro, O Sofrimento do Jovem Werther, que era um rapaz que viveu um romance e tal, e depois, acho que não dá certo, ele é abandonado, ele acaba se matando de desgosto. E em seguida, quando esse livro foi lançado, teve um aumento do suicídio dos jovens que liam, se sentiram assim, intuídos: vamos fazer igual, estão sofrendo também. Então precisa tomar muito cuidado com esse efeito Werther. Também não favorece a redução de estatística, ele sabe disso, mas tudo tem que ser bem cuidado. O André fala ainda que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde,
tem uma orientação expressa sobre não agravar o estado de debilidade psíquica e emocional, não omitir informações, porém, fazendo dentro do recorte de saúde pública. Ou seja, quantas vezes a gente vê notícia de fulano se suicidou aqui na cidade? Não tem, né? Ninguém fica falando. Porque segue esse padrão. Para evitar também o efeito verbo. Teve um livro, uma série, né? 13 razões, 13 motivos, 13 reasons. Teve uma avalanche depois disso, de consulta no Google sobre suicídio. Nos Estados Unidos, foram centenas de jovens que cometeram um ato extremo depois de assistir a série. A coisa foi tão grave que a própria produção resolveu depois editar a primeira temporada para minimizar esse efeito. Cabe o que à sociedade? Ficar atento nesses sinais. Podemos falar, mas falar com cuidado. Para vocês saberem como é a abordagem do suicídio, tem dois exemplos aqui, que até foi o André que passou também, do Getúlio Vargas. Quando ele morreu, a Igreja Católica Brasileira, no Brasil, abriu uma exceção. Ele se matou com um tiro no peito e, pelas leis canônicas da Igreja, ele não poderia receber uma missa, os sacramentos que dão aos mortos, né? Mas como ele era o presidente, uma pessoa famosa, abriu uma exceção para ele. O Vladimir Herzog, aquele jornalista que foi torturado e morto na prisão, o atestado de óbito dele, a ditadura fez constar como sendo um suicídio. E ele era judeu. Para os judeus, os suicidas não podem ser enterrados no cemitério colônico, no campo consagrado. Não é permitido. E um rabino, o Henri Sobel, de São Paulo, faleceu acho que 2 anos atrás, ele quebrou esse protocolo, porque ele sabia que não tinha sido suicídio. Ele bateu o pé e permitiu que o Vladimir Herzog fosse sepultado no cemitério israelita de São Paulo, na área destinada a todos os corpos. Para vocês verem como é o tratamento dado aos suicidas. A própria igreja, que tinha que favorecer, acolher todos os sofredores, exclui. O judaísmo fazia isso para desestimular que as pessoas fizessem esse ato extremo. Mas também exagerado. Como eu falei no começo, já está em sofrimento, vai condenar mais ainda. É a mesma coisa que a gente vira aqui na frente, um expositor da doutrina, e ficar falando do vale dos suicidas. Porque você vai fazer isso aí, você vai para lá e vai sofrer muito. Se tem alguém aqui na plateia, algum caso na família, algum conhecido, teve esse sofrimento, e escuta uma coisa dessa, vai pensar. Não é um lugar de acolhimento. Eu vou embora. Sejamos a mão que afada e não a mão que julga e condena. A sociedade de hoje, ela cultua, literalmente cultua, prazer, alegria e consumismo. E o que desvia disso, esbarra em várias situações desagradáveis. Tem um filósofo, Krishnamurti, falou uma frase muito legal. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Cada um tem direito de ser o que é, como achar melhor, como se sentir feliz. A gente não pode ficar escravo de uma sociedade hipócrita, que quer agitar bombas. Se você não tiver aquele carro no ano, se você não tiver aquela faculdade, aquele título, você está fora do padrão. Por quê? Quem disse isso? A sociedade? Um grupo de pessoas? E uma coisa importante, que o André Figueiredo falou também, não buscar apoio na religião. A fé cega e a real felicidade não é deste mundo. Religião. Muitos religiosos se
se acham donos da verdade. Eu gosto de falar uma coisa. Religião, seja espírita, como nós catecistas, as demais religiões cristãs, católica, evangélica, judeus, muçulmanos, qualquer religião que pratique o bem é válido. O termo religião vem do latim religare. Religare significa se ligar de novo a Deus, independente da pia que você foi batizado, ou aqui nós nem temos batismo. Religar a Deus. Então qualquer um, mesmo que ele seja chamado, autodenominado ateu, fazendo bem, ele está se religando a Deus, ele está sendo religioso. Então, quando a gente fala não buscar apoio na religião, é não buscar apoio em normas, muitas vezes dogmáticas e vãs. Nós temos que usar nosso bom senso e procurar o que parece bem, o que parece bom, o que vem do coração. A gente não precisa seguir uma ou outra religião para fazer o bem a ninguém. Quantas vezes a gente vê aí religiosos de vários países, de várias seitas diferentes, doutrinas diferentes, se unirem para fazer o bem. Né? Temos padres, rabinos e muçulmanos que se juntam para fazer caridade. São Paulo está cheio. Tem alguns exemplos aí na família, as pessoas pesquisar. Coisa maravilhosa, porque eles estão vivendo a essência divina, que é o amor de Deus dentro de nós. Uma coisa importante, que eu queria que vocês também, que hoje, infelizmente, nós temos na sociedade essa chave, vou chamar bem assim. Tem um relatório, também são dados oficiais, né? Esse aqui foi feito por uma ONG, também correta. Observatório das Mortes Violentas de LGBTQIA+. No Brasil, em 2020, dos 237 mortos, muitos foram por violência, né, por intolerância, e 13 foram por suicídio. Esses 237 que foram registrados como suicídio. Lembra da subnotificação, que muitos do grupo tinham que ficar nem sabendo. A orientação sexual ou identidade de gênero pode ser também motivo de bullying na escola, gerar conflitos em famílias muito conservadoras ou religiosas, além de atrapalhar às vezes para fazer amizades ou mesmo conseguir um emprego. O nosso colega de casa, do Nilson, proferiu uma palestra há uns 2 meses atrás, falando de família. Eu gosto de ouvir o Nilson falar porque ele comenta muito disso com jovens. Falta um diálogo em casa. Se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa vida com nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos cônjuges, é porque nós tínhamos que estar juntos. Tínhamos algum resgate. Tínhamos uma caminhada em comum para fazermos. Ajudar o outro. E o Nilson falou: aceita o seu filho, sua filha, como são. Então, como a gente já escutou, infelizmente, tá? Nas mídias foi falado isso. Meu filho gay, prefiro ele morto. Imagina se Deus falasse isso pra gente. Qualquer deslize, não só de gênero, mas qualquer conduta nossa errônea, né? Qualquer escorregada, Deus ia falar: prefiro você morto. Que pai fala isso? Que mãe fala isso? O instinto materno fala mais alto. Nós estamos nessa vida para caminhar juntos, para aprender. O amor não pode ter barreiras. Até porque, tem uma verdade: espírito não tem sexo. A gente assume a identidade de gênero quando nós estamos aqui, encarnados. A gente pode passar uma vida como homem, outra como mulher. Isso depende do que a gente se propôs a fazer quando viemos para reencarnar e o que nos foi destinado.
nas reencarnações compulsórias. Quando nos mandaram, vai lá aprender mais um pouquinho, você vai evoluir. Só que, se eles vieram dessa forma para evoluir, nós só temos que aprender para evoluir junto. Não é admissível essa intolerância que nós vemos hoje na sociedade. Esse preconceito contra tudo e contra todos. Preconceito de raça, preconceito de classe social. E pessoas ainda fazem isso, se intitulam, auto-intitulam cristãos. Olha aqui, estamos cravando mais uma lança no coração de Jesus quando fazemos isso. Vamos ser cristãos e não seguir os seus ensinamentos. Quando Jesus demonstrou ter preconceito por alguém? Quando? Temos lá na Bíblia, no Novo Testamento, só acompanhar as passagens dele. Quantas vezes ele defendeu os samaritanos que eram escolhidos, defendeu as prostitutas que eram escolhidas, todos que de alguma forma eram escolhidos. Até no alto da cruz, ele teve compaixão para um dos dois bandidos que estavam do lado dele, que se arrependeu. Ele disse para Jesus: quando você estiver lá no trono do seu pai, lembra de mim. E o mestre amado disse: filho, hoje mesmo você está comigo, fica tranquilo. A gente volta aqui no suicida. Como a gente vai falar que ele vai ser condenado o resto da vida, eterno, né? Não vai ter outra chance. Se Deus é bom, Deus é pai, ele vai falar: filho, você errou, faltou força aí, né? Mas ó, vou te dar uma outra chance, outra, quantas precisar. Porque ele é misericordioso. Se Deus é assim com a gente, por que a gente não pode ser com os outros que estão ao nosso redor? Sempre. Mais 5 minutinhos só, gente. Vamos para os passos, tá? Fala da abordagem. Abordagem é muito importante. Sejamos a mão que afaga. Vou repetir sempre isso. A mão que afaga. Quem não gosta de um afago, de um carinho? Então, quando a gente dá um carinho para alguém, a gente recebe também. Demonstrar que se importa e estar ali de verdade é fundamental. É difícil, mas não se desespere. Nessa conversa, você é um ponto de segurança de que a pessoa certamente está precisando. Mais ouvir que falar. Eu já falei antes. E quando falar, não parta para respostas prontas ou julgamentos. A pessoa não está precisando disso. Você quer só desabafar. Evite frases como: deixa disso, você tem uma vida ótima, tem gente que está muito pior que você. Como você sabe disso? Cada um sabe do que passa dentro de si mesmo. Ninguém é senhor da verdade para saber o que se passa dentro de nós. Tirando a espiritualidade, Jesus e nosso Pai. Você precisa ter Deus no coração. Quem disse que a pessoa não tem Deus no coração, gente? Quem somos nós para ajudar? Para saber o que se passa? Essa mania de achar que sabe tudo da outra pessoa. Não. Por isso nós somos indivíduos. O indivíduo é individual, cada um é um. Só ele sabe o que tem dentro dele. É ele e Deus. Entre eu e Deus. Eu posso ter Deus no coração, mas eu tenho que passar por aquilo. Eu vou contra a vontade dele, talvez. Uso o meu livre-arbítrio por medo daquela situação. Não quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com o meu sofrimento. Só que no desespero eu não consigo enxergar outra saída. Importante. Acolha, ouça, não julgue. Não parta de estereótipos de luto para lidar com quem perdeu alguém por suicídio. Cada pessoa é uma, cada morte é uma e cada vínculo é um. Tem uma psicóloga e escritora, a Luciana Carvalho, que ela diz assim, a gente finalizar: as pessoas sabem tão pouco sobre suicídio que não falam por mal, falam por não saberem o que fazer, falam por se sentirem ameaçadas e fragilizadas.
procuram respostas simplistas para terem a falsa e desejável sensação de segurança, de que isso nunca vai acontecer comigo ou com minha família. Buscam um culpado, um motivo, uma negligência por parte de quem estava mais perto, como uma forma de se protegerem do mal-estar que a situação inspira. Mas nada disso justifica o fato de tudo isso ser muito cruel com os familiares que estão vivenciando essa perda. Essas palavras a Luciana escreveu logo depois que ela perdeu o marido por suicídio. Então são depoimentos de pessoas que vivenciaram isso. Meus queridos, é triste, é um tabu ainda falar dessa questão. A espiritualidade sabe o quanto foi difícil para nós, né, Mônica, instituir esse evento aqui no Verdade de Luz. Tivemos obstáculos, tivemos que quebrar barreiras, tabus, nós estamos aqui. Esse é só o início. Que daqui para frente a gente possa acolher todos os que precisarem. E que vocês, que aqui estão, sejam multiplicadores disso. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala do ato extremo. Mas todo ato extremo tem um início. Onde está o início? Vamos prestar atenção nas pessoas com quem a gente convive, em especial nos nossos filhos, mesmo que sejam crianças. Tristeza, falta de vontade de tudo, aquela apatia, nervosismo, ansiedade, depressão. Dizem que a depressão é o mal do século, é uma das piores doenças hoje, que aflige muita gente, segundo a OMS mesmo. O que está precisando, gente? Mais acolhimento por parte da sociedade, mais compreensão. É difícil se sentir sozinho, sem ter com quem conversar. Falei aqui que o CVV, que organizou o Setembro Amarelo, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. O CVV foi fundado em 62, lá em São Paulo, em 62. É uma entidade maravilhosa. São todos voluntários que estão lá, com o telefone na mão, esperando ligações. Está sozinho? Liga para o CVV 188. Quer desabafar? Se precisarem desabafar com a gente também, temos entrevistadores, temos os trabalhadores da casa. E cedam seus ombros, abram seus corações. Sejamos a mão que afada. Espero ter podido passar alguma coisa boa para todos. Desculpem ter estourado o tempo aí. Mas agradeço essa noite fria, essa presença de tanta gente. Tá? Obrigado pela paciência. E aproveito convidá-los. Na terça-feira, dia 20, tem a doutora Clélia Luiz, psicóloga, vai fazer uma palestra também no tema. Ocupe seu lugar no mundo, né? Assim. E depois o Nilson, nosso colega, vai fazer dia 24, semana que vem, outra palestra. E dia 29, a doutora Mônica, que está aqui, vai encerrar o nosso evento, na quinta-feira. É isso, gente. Vamos fazer o nosso encerramento e em seguida teremos os passos. Aproveitando essa vibração de amor, de paz, vamos fechar um pouquinho nossos olhos e pensar naquele ente querido, naquele parente, naquela pessoa que nós tivemos vontade de abraçar e não o fizemos. Talvez por correria, por receio. Vamos pensar naquela pessoa que a gente faz tempo que não vê e queria conversar. Vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos pais. Vamos pensar em todos aqueles que estão desesperados de alguma forma, precisando de um emprego, precisando de saúde, precisando de consolo, precisando de carinho. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos dê força para que possamos auxiliar, fazer o bem, não importa a quem. Que nós possamos seguir os passos do Mestre Jesus da melhor forma, como Ele nos pediu, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E assim
essa palestra, vamos recitar a oração que ele mesmo nos deixou. Bem no fundinho do nosso coração, com toda a sinceridade possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita luz a todos. Vamos aos passos agora, no costume, primeiro as crianças, depois as gestantes e depois os moços.